Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado aqui no YouTube. Faremos hoje o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 19 de junho, com destaques para as rodadas do Brasileirão Série A e Série B e o jogo da volta dos playoffs da segunda divisão da Espanha. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo e esse aqui é o Bom Dia Mercado, um vídeo que a gente faz praticamente todos os dias para fazer o nosso planejamento de trabalho e tentar trabalhar nos jogos da melhor maneira possível. O meu trabalho é completamente baseado no live, então tudo que eu faço aqui é uma criação de cenários para que eu possa comparar ao vivo e tomar as minhas decisões, tá? Mas também posso te ajudar, talvez, nas suas decisões tomadas pré-live, pré-jogo, ou mesmo que a sua decisão seja mais recreativa. Mas não confunda esse tipo de vídeo com palpites, tips, criação de bilhetes e dicas de apostas, porque eu não tenho esse talento, não é meu intuito aqui e eu não sei fazer e nem vou, tá bom? Então o que eu posso tentar te ajudar é munir você e a mim, obviamente, com o maior número de informações possíveis para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Vamos começar falando sobre o principal jogo do dia, Atlético Mineiro e Flamengo, o jogo que acontece em Minas. O Galo vem nesse momento na sexta colocação do campeonato e o Flamengo melhorou um pouquinho, está na 10ª colocação depois da vitória contra o Cuiabá. 3 pontos separam o time do Galo e o time do Flamengo. A primeira coisa que eu olho para as duas equipes é ver a dificuldade defensiva dessas duas equipes. Tá? O Galo dentro de casa sofreu uma média de 1 gol por jogo. Não é um número horroroso, mas também não é um número compatível com o atual campeão brasileiro. Depois da troca do treinador do Cuca pelo Turco Mohamed, o principal problema que o Galo enfrentou nessa adaptação foi a parte defensiva. Tá? E, por outro lado, o Flamengo passa ainda, mesmo já tendo saído o Paulo Souza, passa por uma grande crise que é visivelmente de dentro para fora, dos departamentos de futebol interno para fora, até chegar ali no elenco, né? Então também tem muita dificuldade e muita dificuldade defensiva. O Flamengo vem produzindo ofensivamente, mas vem tendo muita dificuldade defensiva. Então isso já gera para a gente um alerta, né? Eu tenho duas equipes que estão se posicionando mal defensivamente, estão desempenhando mal na parte defensiva, e eu tenho que tomar cuidado com posições dentro do match odds, confiando nessas defesas. Muitas das vezes, quando a gente abre um back a uma equipe ou um lay a outra, a gente está confiando no poderio defensivo da equipe, não só no ofensivo da outra. Né? A gente, geralmente, quando faz um back ao Manchester City, ao Liverpool, ao Bayern de Munique, a gente sabe que é uma equipe que produz muito ofensivamente, mas muito comprometida na defesa e que vai causar na nossa posição um risco muito menor no caso, e melhor também. Já aqui no Brasil, com duas equipes tão parelhas, com duas defesas, dois momentos defensivos ruins, eu tenho que tomar muito cuidado ao tomar uma posição com stake cheia no mercado, confiando nessas defesas. Tá? Isso pode ser um indício para gols ou não. Isso vai ser confirmado, obviamente, na hora da leitura. Tá? Então, o Galo, se for levar de uma maneira geral, já teria uma vantagem, né? Por conta de não estar passando por uma crise como está passando o Flamengo. Mas ainda tem a vantagem de jogar em casa, e o Galo em casa tem um aproveitamento, obviamente, melhor do que o Flamengo fora de casa. O Flamengo fora, ele só conseguiu vencer uma partida que foi contra o Fluminense, e mesmo assim foi uma partida com o mando do Fluminense no Maracanã. Então toda vez que o Flamengo saiu do Rio de Janeiro, ele não conseguiu voltar com um placar acessível, né? O Flamengo só saiu na frente em 17% dos jogos. Inclusive essa vitória contra o time do Fluminense foi uma vitória de virada, tá? Então o Flamengo tem sérios problemas de conseguir abrir o placar e sérios problemas de conseguir vencer fora de casa. Já o Galo sai na frente com muito mais frequência, em 67% das vezes que joga em casa, o Galo sai na frente e também não falhou em marcar em nenhum jogo que jogou dentro de casa. Ou seja, a gente tem aqui um time visivelmente melhor dentro dos seus domínios, um time que cria muito mais chance de perigo dentro de casa e que cede menos chances de perigo para o adversário dentro de casa, mas ainda é um time em organização defensiva, ainda é um time em adaptação, ainda é um time que ainda cede espaços.
tá? Vai contar com o apoio da torcida. Eu venho com uma ideia, e eu concordo muito com essa cotação aqui inicial de próxima de 2,10 para o Galo, tendendo ali talvez até ficar um pouquinho abaixo de 2, porque realmente, nas últimas vezes que o Flamengo foi visitar o Atlético, não foi uma situação muito boa, né? Se a gente pegar aqui, ó, o Galo empatou com o Flamengo, mas deve ter vencido nos pênaltis aqui, né? Na Supercopa, não foi em Minas, né? Venceu o Flamengo por 2-1 em 2021, meteu 4-0 no Flamengo em 2020, e aí tem outros jogos aqui que a gente não tem tanto histórico aqui no Radar Esportivo, tá? O Flamengo costuma jogar muito mal no primeiro tempo, costuma ter um desempenho muito abaixo fora de casa, costuma fazer gols, ele produz gol fora de casa, mas geralmente o melhor momento do Flamengo costuma ser no segundo tempo, né? Então existe a possibilidade de vir buscar aqui um lei ao Flamengo no início do jogo. Para essa cotação do Galo corrigir, o Flamengo tem que tomar uma postura completamente diferente. Para a cotação do Galo corrigir, a gente vai precisar de um Flamengo tendo mais posse de bola, mais domínio, tentando empurrar o Galo para trás e fazendo com que dentro de casa o próprio Galo jogue numa situação de contra-ataque. Isso é uma situação de outro mundo? Isso é uma coisa rara de acontecer? Não. Pode ser que aconteça, mas é mais difícil, é mais improvável. O mais provável é que o Galo coloque o Flamengo para trás, que jogue ele com a posse de bola e proponha o jogo, né? Ou que até seja um jogo de mais trocação e não um jogo mais tendendo para o Flamengo. Com isso, a correção em lei ao Atlético Mineiro se torna muito perigosa. Anote isso daí porque pode ser um problema muito grande. Qualquer situação que faça o Atlético Mineiro recuar pode dar sim um sinal de que seria bom trabalhar lei ao Galo numa correção ao favorito, mas a defesa do Flamengo não passa uma segurança grande tendo o Galo jogando nas suas costas, né? O Galo jogando em transição ofensiva. Então, se eu tenho uma defesa do Flamengo querendo subir para compactar ofensivamente, trabalhar lei ao Galo só porque o Flamengo está com a bola fazendo pressão alta, pode ser um risco muito grande, porque o Atlético Mineiro vai ter o contra-ataque em velocidade, tá? E aí esse jogo pode tender para gols. Então a única situação que eu venho para trabalhar match odds aqui seria um lei Flamengo, caso o Galo realmente entre com firme favoritismo, principalmente no início do jogo, e o Flamengo tenha uma postura mais defensiva e que não consiga sair para o contra-ataque, tá bom? Então eu já vou marcar aqui uma possibilidade de trabalhar um lei para a equipe em campo, no caso o Flamengo. Não venho para trabalhar lei Galo. Acho que vai ser muito arriscado pelo momento defensivo do Flamengo, tá? Outra coisa que a gente pode tirar de informação aqui é as bolas paradas e aéreas. O Flamengo fez 4 gols de cabeça já nessa competição, sendo 2 de escanteio, e o Galo marcou 2 gols de cabeça, sendo 2 de escanteio. Porém, na parte defensiva, o time do Atlético é pior na questão de marcação. O Galo sofreu 5 gols de bolas alçadas na área, seja de escanteio ou de falta, e um deles foi de cabeça. E o Flamengo sofreu 2 situações de gol de cabeça, sendo elas de escanteio e de faltas para a área, tá? O Galo tem um desempenho melhor também na finalização de fora da área, comparado com o Flamengo, e o Flamengo costuma tomar esses gols de fora da área. Isso pode sim indicar um Flamengo talvez, se possível, saindo na frente, recuando, chamando o Galo para cima, e se o Flamengo não proteger ali aquela entrada da área, pode ser sim uma situação onde o Galo consiga achar os espaços para poder marcar. Me parece um jogo, por conta das fragilidades defensivas e, obviamente, do poderio ofensivo das duas equipes, tendendo para gols. O Galo chama mais este jogo para gol do que o Flamengo, mas mesmo assim me parece um jogo com uma tendência boa de pelo menos 2 gols. Eu não me surpreenderia se fosse mais, tá? E sim, eu não acho que seja ruim essa supercotação da Betfair, que está oferecendo uma super odd de 18 para o ambas marcam, porque as duas equipes, como eu falei, vivem um momento defensivo ruim, tá? Então o link vai estar aqui embaixo, e também tem para você que é cliente antigo ou novo, um bônus de R$5 para utilizar nesse jogo. O link também vai estar aqui embaixo. Então eu vou ficar nisso. Não tenho preconceito também de trabalhar gols aqui, desde que a gente tenha um jogo com bastante trocação, né? Eu só chamo a atenção para você para tomar cuidado caso o Atlético Mineiro esteja numa situação difícil dentro do jogo, o Flamengo empurrando o Atlético para trás e dando a impressão de que o Flamengo está melhor, mas o contra-ataque do Galo é muito perigoso. Cuidado com esse tipo de situação.
tá bom? Então, beleza. Aqui na distribuição de momentos dos gols, é bem distribuído mesmo. O maior destaque aqui talvez seja o fato do Flamengo tomar um pouquinho mais de gols aqui a partir dos 80 minutos. E os destaques do Flamengo são bem divididos, né? O Andrés Pereira é um dos artilheiros, o Gabigol, o Arão de cabeça. E aqui para o lado do Galo, o Givanildo, conhecido como Hulk, né? E outros jogadores também. O Nacho é o maior assistente, né? Enfim. E esse Eduardo deve ser o Eduardo Sacha, se eu não estou enganado, tá bom? Então, para esse jogo, muita cautela no match odds, toma cuidado com as posições abertas, focando e confiando na parte defensiva. Um jogo mais inclinado para gols, jogo truncado, jogo parelho, mas que, na minha opinião, tem um favoritismo do Atlético Mineiro contra o Flamengo em Minas, tá bom? Corinthians e Goiás não é fácil o jogo. Vou até tirar o fone aqui para eu conseguir falar melhor. Não é fácil fazer jogos do Goiás fora de casa. E eu falo isso como um trader que acompanha o Goiás repetitivamente. Tá? Por quê? O Goiás ele já tem por si só uma postura defensiva quase que padrão. Ele quase sempre que joga fora de casa, ele joga com as linhas baixas. Então você vir para trabalhar lei ao Goiás já é algo esperado pelo mercado. Não vai fazer o mercado mexer tanto. O que o mercado se assustaria nesse jogo seria um Corinthians começando muito mal para corrigir essa odd do Corinthians. Mas essa correção do Corinthians implicaria num jogo mais aberto e mais ofensivo do Goiás, e não costuma ser isso que o Goiás faz no primeiro tempo. O Goiás parece que vai cozinhando a vítima. Não, óbvio que o Goiás não vai bater em todo mundo no Brasileiro, mas parece que ele vai tomando conhecimento do perímetro, do terreno, se deixando ser atacado, e ele vai geralmente encontrando os espaços ao longo do jogo, e é um time que cria muita situação de perigo ao longo da partida. Tá? Então vir trabalhar lei ao Goiás já é vir trabalhar numa odd e contra um time que o mercado já sabe que é mais complicado, já sabe como se comporta. Se a gente pegar os últimos jogos do Goiás aqui fora de casa, a gente vai ver uma vitória contra o Atlético Goianiense por 1-0, uma derrota para o Flamengo numa situação onde o Goiás teve chance, e mais do que uma, de empatar o jogo. Contra o Bragantino venceu por 1-0. Contra o Botafogo venceu de virada com 2 gols do Pedro Raul. Também jogou lá atrás e também fez o que eu tinha comentado. E contra o Fortaleza também conseguiu um empate. Então o Goiás ele é um dos melhores visitantes da competição. Apesar dele ter vencido só 2 partidas, ele é um time que joga de uma maneira muito cautelosa. Por isso não toma tantos gols assim, né? Tomou 9 gols em 6 jogos. E é um time que consegue agredir o adversário na hora certa. Então, muito cuidado. O Corinthians é, sim, um bom mandante. Não perdeu nenhuma. É um dos únicos times que estão invictos aqui, né? Junto com São Paulo, Corinthians e Internacional. São os únicos times invictos dentro de casa. Não é fácil jogar contra o Goiás, tá? Podemos ter aqui um jogo de back Corinthians? Podemos, né? O de lei Goiás? Também podemos. Mas é bom saber que, na minha opinião, essas odds já estão o quê? Estilingadas, né? Ou seja, está muito esticado o Goiás e está muito baixo o Corinthians. Está naquela média limite. O Corinthians tem que entrar mostrando exatamente o que o mercado quer ver e o Goiás tem que estar realmente muito recuado para que essas odds se estabilizem. Caso contrário, o estilingue começa a voltar, tá bom? Muito cuidado. Eu não trabalharia esse jogo, eu não tenho assim um método muito tranquilo para esse jogo, porque se fosse qualquer outra equipe, eu teria mais inclinação a trabalhar o Leia Goiás. Mas é o Goiás que gosta de jogar desse jeito mais defensivo e pode sim criar muito problema, tá bom? Em relação às estatísticas, a gente vai ver um Goiás com cores amarelas aqui pro lado do Goiás, não é uma cor tão vermelha. O que chama a atenção é que o Goiás realmente tem uma dificuldade grande de sair na frente. Acho que só contra o Bragantino fora de casa ele marcou primeiro. Com isso, ele acaba sendo um time que chama o adversário para cima, e isso pode sim dar condições do Corinthians, que marcou primeiro em 60% dos jogos, saia na frente e esse back Corinthians pode entrar. Mas é um jogo difícil, tá? Muito cuidado. O Corinthians marcou 3 gols de escanteio, sendo 2 de cabeça, e sofreu 4 gols de escanteio e faltas, sendo 3 de cabeça. O Goiás marcou 1 gol de cabeça até o momento e sofreu 2 gols
de cabeça, sendo eles 2 gols de faltas e escanteios para áreas, tá? Em relação ao contra-ataque, o Goiás marcou 2 gols nesse fundamento. Óbvio, é o time que joga mais recuado, então a tendência de situações de perigo desse time é serem em situações de contra-ataque, e o Corinthians tomou 1 gol nesse fundamento, tá bom? Também tem essa informação aqui, ó, de que o Goiás também tomou 2 gols de contra-ataque. Isso quer dizer que se ele tiver perdendo o jogo e for obrigado a sair do seu estilo de conforto, ele pode sim ceder os espaços para o adversário. Tá? Para mim, Corinthians é bem favorito, mas muito cuidado com a cotação que você busca e o momento do jogo que você entra. Eu tenho uma tendência a gostar mais de trabalhar a Leia Goiás no primeiro tempo, porque no segundo tempo ele consegue utilizar os espaços que ele observou no primeiro para causar perigo para o adversário. Eu vou pular esse jogo aqui, tá? Curitiba e Atlético Paranaense. O Curitiba segue sendo um dos melhores mandantes da competição, com 4 vitórias em 6 jogos, só perdeu 1 e só tomou 5 gols em 6 jogos. E o CAP vem tendo um desempenho fora de casa muito acima do que costuma ter na história do campeonato. Geralmente o CAP faz muito ponto dentro de casa e poucos pontos fora. E dessa vez está até melhor do que o Galo fora de casa, nesse momento, né? Então, realmente eu concordo com essas odds, é um jogo muito parelho. Se a gente pegar os últimos jogos do Coxa dentro de casa, derrota para o Palmeiras 2-0, o Palmeiras realmente é um time muito difícil de bater, empatou com o São Paulo, sofreu o primeiro, ganhou do Botafogo, ganhou do América e ganhou do Fluminense de virada por 3-2. Já o CAP fora de casa vem de 3 jogos sem perder, a última derrota foi para o Fluminense. Venceu o Cuiabá, venceu o Juventude, 2 jogos difíceis, tá? É difícil tirar ponto dessas equipes. E empatou com o Fortaleza, outro jogo difícil que ele conseguiu tirar um pontinho. Então eu não duvido que o CAP possa complicar a vida do Curitiba aqui. Para mim é um jogo para ficar de olho em match odds, sem viés, tá? Mas vamos ver se a gente tem alguma informação a mais aqui em relação à estatística, né? O Curitiba não é o primeiro a marcar com frequência, metade dos jogos em casa não é tanta coisa, mas o CAP costuma sair na frente em pouquíssimas situações fora de casa. Tá? Falhou em marcar em 50% dos jogos fora, então cuidado aqui com a expectativa de muitos gols que você possa ter, talvez esse jogo não se encaixe tão bem assim. O Curitiba cria bastante situação de gol, tá? Já o time do CAP nem tanto. E o time do CAP não tem uma situação muito boa aqui de bolas aéreas. Deixa eu confirmar essa informação, aproveitar que eu já estou olhando aqui. Deixa eu ver se essa informação ela é verídica. Eu acho que sim. O Atlético Paranaense não tem muita incidência aqui de gols marcados de cabeça. Ele marcou de finalização de pé direito, de pé esquerdo, de escanteio marcou um só, mas de cabeça até agora o CAP não fez nenhum gol. Então, ainda não é uma situação, que eu venho olhar com muito carinho, tá? O que mais que a gente tem aqui? O Curitiba vem sofrendo um pouco com essa situação de gols de cabeça, mas o CAP, como não é o suprassumo nesse aspecto, não me causa tanta curiosidade. Então, a única informação que a gente tem para esse jogo é que o Curitiba tem uma situação melhor assim de vitórias dentro de casa e uma criação de chance de gol um pouco maior. Agora, é um jogo muito parelho, difícil de cravar favoritismo aqui, jogo para o live, tá? A gente pode pegar as últimas informações aqui, ó, do Radar Esportivo. Em 10 partidas, o CAP não perdeu nas últimas 8, marcou em 9 e marcou primeiro em 8. Isso não quer dizer só fora de casa, tá? Dentro de casa também. Já o time do Curitiba concedeu primeiro nas últimas 4, isso é problemático, né? Até a vitória contra o Fluminense foi de virada, né? Perdeu o primeiro tempo nas últimas 4, isso pode indicar um problema do time no início do jogo, e isso pode sim causar uma situação favorável para um Leipzig, a equipe em campo, e concedeu gols em 8. Então nós temos aqui o CAP marcando em 9 e o Coxa concedendo em 8 jogos. Difícil, eu ficaria com match odds. Inter e Botafogo, 1,61 a odd do Inter. É difícil contestar essa cotação, porque o Botafogo vinha a 5 jogos sem vitórias, né? Se não me engano, a 4 derrotas seguidas, e aí venceu o São Paulo. O Botafogo está em 14º, né? E o Inter é um dos únicos invictos em casa,
não perdeu nenhuma vez, obviamente, 3 empates e 2 vitórias, tomou apenas 5 gols, não vem enchendo os olhos, tá? O jogo contra o Goiás foi um jogo bom, eu peguei o primeiro gol do Inter em Lei Goiás, para mim deu leitura, mas o jogo que eu vi, os últimos jogos que eu vi do Inter dentro de casa, tirando o jogo do Flamengo, que ele jogou realmente muito bem, jogou mais no contra-ataque do que propondo o jogo. Então, para essa cotação de 1,61, o que o mercado está esperando aqui é um Inter propondo o jogo no campo ofensivo. Se o Inter quiser fazer um jogo contra o Botafogo reativo, o mercado vai acabar reagindo também. Porque essa odd de 1,60, ela exige do Inter um comportamento de mandante com a bola propondo o jogo. Se o Inter fizer um jogo reativo, essa odd ela tende a corrigir e vai ficar um jogo mais perigoso. Caso o Inter queira jogar para frente, aí é o Botafogo que vai ter a chance de jogar no contra-ataque. Assim como o jogo do Corinthians, eu acho essa odd bem estilingada. Por quê? O Botafogo não é um time ruim. O Botafogo só é um time ainda pouco entrosado. É nítido que o Botafogo ainda está juntando algumas peças para poder jogar, né? Para poder se entrosar. Então, defensivamente é um time que ainda cede muita oportunidade. Ofensivamente é um time que às vezes ainda bate muito cabeça. E me passou uma boa informação, uma boa impressão, Informação também. Contra o São Paulo, um jogo onde o Botafogo era claramente tecnicamente inferior, mas que fez um jogo de intensidade muito forte. Tá? Não gostei do jogo do Inter contra o Atlético Goianiense, que teve mais ou menos uma cotação parecida. O Inter não jogou bem, tomou um empate, poderia ter tomado a virada. Então me parece que em alguns momentos do jogo o Inter dá uma desligada. Tá? Então toma muito cuidado. Para mim essas odds estão muito espaçadas. Trabalhar Lei o Botafogo já próximo a 7 é muito alto. Tá? Então eu não... Ou eu venho para esse jogo para corrigir a odd do Inter, ou eu venho para esse jogo para ficar de fora. Tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma outra informação aqui. Olha só, o Inter não é um suprassumo em casa, apesar da invencibilidade. Falhou em marcar poucas vezes. O Botafogo é um time bem mais ou menos fora de casa, né? Tem 2 vitórias, mas é um time que não sai na frente com frequência. Também situações de falhar em marcar 33% não é tão ruim, mas também não é muita coisa. Uma porcentagem de vitória muito baixa. Um ataque fraco, uma média de 1 gol por jogo apenas. E uma defesa que não é também horrorosa fora de casa. Enfim, me parece um jogo bem difícil para ter essas odds tão baixas. Tá? E, por favor, olhe as bolas paradas do Botafogo. O Botafogo utiliza muito o zagueiro Cuesta, que é, curiosamente, ex-internacional. E tem uma lei que funciona no Brasil, se tem, é a lei do ex. Tá? Então, muito cuidado. O Botafogo vai utilizar essas situações de escanteio e de bola aérea. Já marcou 4 gols de cabeça, sendo 2 de escanteio nessa competição. Tá? Tem uma defesa sólida nesse fundamento. E o Inter já sofreu 6 gols nesse tipo de situação. Então, isso aqui me parece um match, como a gente costuma dizer, né? Se encontraram a má defesa do Inter nesse fundamento com um bom ataque do Botafogo. Isso pode sim ser uma incidência de trabalho para mim, para trabalhar aqui as bolas paradas, principalmente a favor do Botafogo, tá bom? Cuidado com essa odd do Inter. O Inter é favorito, mas eu achei bem puxada. Fortaleza e América. Outro jogo que eu tô achando a odd do Fortaleza um pouco puxada. Por quê? O Fortaleza não ganha de ninguém, infelizmente. O Fortaleza tem 12 jogos e 7 pontos. A única vitória do Fortaleza foi fora de casa contra o Flamengo. Como mandante, o Fortaleza não venceu nenhuma. Tem 4 empates e 3 derrotas, só marcou 3 gols em casa. O América é um bom visitante? Não. O América é um visitante muito fraco, também só tem uma vitória. Olha aí. Só que se você olhar e puxar pelas cores vermelhas, os 2 times estão bem abaixo. E uma cotação abaixo de 2 para o Fortaleza num momento tão ruim, olha, eu tenho muita ressalva com essas odds. É só você pegar o último jogo do América, se você teve a curiosidade de assistir os melhores momentos, eu assisti o jogo inteiro, tá? Fluminense e América. O Fluminense ficou com um jogador a mais durante quase todo o jogo. As melhores chances do jogo praticamente foram do América, porque o América é muito forte no contra-ataque. Se o América vier para jogar contra o Fortaleza recuado e jogando no contra-ataque, tudo bem. Pode ser que a odd do Fortaleza não corrija tão rápido, mas o Fortaleza vai encontrar muita dificuldade. Tá? O América se defende bem quando ele quer, e quando ele quer, é óbvio. E é um time que contra-ataca muito bem. Então, para mim, essa odd do Fortaleza está muito baixa. O ataque do América é horroroso fora de casa, mas ainda assim é melhor do que o ataque do Fortaleza, né?
o América saiu na frente, mesmo que com números ruins, mais vezes fora de casa do que o Fortaleza, né? Então, toma muito cuidado ao trabalhar essa odd do Fortaleza aqui abaixo de 2. Eu sei que o Fortaleza provavelmente vai encontrar uma curva de melhora, porque ele estava muito focado na Libertadores, ele acabou se perdendo, mas na minha opinião não é o momento ainda para o Fortaleza ter uma odd tão baixa. E o América, assim como o Botafogo, tem um excelente aproveitamento nas bolas aéreas. Se eu tenho o América jogando mais pelo empate ou mais recuado, toda a situação de bola parada do América vai ser perigosa, assim como a do Botafogo contra o Inter. Então, novamente, nós temos um bom match aqui. O Fortaleza sofreu 4 gols de escanteios e cruzamentos para a área e o América marcou 5 gols de cabeça, sendo 3 de escanteio. Tá? Também é uma situação onde o América defende mal? Sim, mas o Fortaleza não tem números tão bons aqui. Tá bom? Então fica de olho nesse jogo, pode ser um jogo onde o Fortaleza se complique também. Eu não estou gostando muito dessa odd do Fortaleza não, tá? E ficaria de olho nas bolas paradas do América. Para fechar, Fluminense e Avaí, outra odd que para mim tá baixa. O Fluminense teve um ápice contra o Galo, né? Um jogo ali muito atípico, metendo 5 gols no Galo. E vai jogar com uma odd de 1,60 contra o Avaí. É o Inter a 1,60, é o Corinthians a 1,60 e é o Fluminense a 1,60. O Avaí vem de uma vitória em casa contra o time do Fortaleza, que a gente acabou de falar. O Fluminense não conseguiu vencer o América com um homem a mais durante quase todo o primeiro tempo. E a gente tem uma odd do Fluminense 1,60. O que me prejudica? O que complica a minha vida aqui? O Fluminense do Diniz, ele é um time muito perigoso em jogos de trocação. Em jogos abertos, onde tem espaço para o Fluminense e para o Ganso lá enfiar uma bola, os pontas do Fluminense velozes correrem para a linha de fundo, cruzarem ali para o Germancano. O Fluminense joga muito bem nesse tipo de jogo. O Fluminense não joga tão bem em jogos fechados, onde ele tem que propor contra uma equipe fechada. Vai ter volume? Vai ter volume. O time do Diniz, com a bola, ele consegue gerar um volume muito grande. Mas nem sempre consegue encontrar um espaço. Esse foi um dos calcanhares de Aquiles que tirou o Diniz do Fluminense naquela época lá atrás. Porque era um time que jogava com 1000% de posse de bola. Obviamente é uma figura de linguagem. E era um time que não conseguia botar a bola para dentro. Então toma cuidado. Esse tipo de jogo, para mim, ele é mais complicado, porque a única coisa que me sobra seria um back Fluminense ou um Lei Avaí. Mas eu sei que o Avaí já deve vir para esse jogo para jogar no contra-ataque. Então muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui um pouco mais relevante. Fluminense aqui, ó. 1,17 o pontos por jogo do Fluminense, 2 vitórias apenas dentro de casa. Primeiro a marcar em 50% dos jogos. O Avaí não venceu nenhum jogo fora. Talvez seja isso que esteja fazendo essa odd do Fluminense ficar tão baixa e talvez isso reforce ainda mais a minha ideia de que o Avaí vem para se defender, para tentar ficar com um pontinho pelo menos, né? O ataque do Avaí é pior, mas o do Fluminense não é um supra-sumo em casa. O Fluminense cria mais chances, como a gente já sabe do Diniz, mas nem sempre consegue executar. Gol de cabeça pode ser uma arma sim, né? Afinal de contas o Fluminense deve cruzar bastante para uma área povoada e fechada, e o Avaí já tomou 5 gols de escanteio e de faltas para a área nessa competição. Pode ser sim uma forma do Fluminense abrir o placar, tá? Mas cuidado. Eu vejo um jogo onde o Fluminense vai ter muita posse, muito volume, mas poucos espaços para entrar dentro da área do Avaí, tá? Cuidado mesmo, porque aqui o mercado está absorvendo toda a incompetência do Avaí fora de casa para cuspir essa odd do Fluminense. E ela pode ser uma grande pegadinha. Beleza? Guarani e CSA. O Guarani com uma odd aí já é Série B, óbvio. Guarani com uma odd de 2,30, vai jogar com o CSA em casa. Como mandante, o Guarani tem uma vitória em Campinas, mas só perdeu uma também. 2 gols marcados e 4 sofridos. O visitante CSA tem 0 vitórias fora de casa, com 3 empates e 3 derrotas com apenas 2 gols marcados. Ou seja, o Guarani em casa, em 6 partidas, ele conseguiu fazer 2 gols. O CSA fora de casa, em 6 partidas, ele conseguiu fazer 2 gols. Será que é jogo under? Eis a questão, né? O Guarani não ganhou 8 em 10 e o CSA não ganhou 8 em 10. Nas últimas 9 foi o under 3,5, nas últimas 10 foi o under 3,5. 3,5 que é bem puxado também, né, pô?
Enfim, os últimos jogos do Guarani, dentro de casa, 0-0, 0-0, 1-1, 3-0 para o Operário e venceu 1-0 o Criciúma. O CSA fora não venceu nenhuma, né? Fez um gol contra a Tombense, um gol contra o Náutico e só. Ou seja, tem tudo para ser um jogo muito difícil, né? Para não falar outra coisa de maneira um pouco mais pejorativa. Então, 11 horas da manhã amanhã, vou vir aqui, se eu tiver disponível, para trabalhar um match odds em Guarani e CSA. Não vou nem falar de outras características desse jogo, porque é um jogo muito difícil, tá? Olha só, pelas cores você já consegue identificar, né? Não tem nada de muito bom para a gente tirar aqui desse jogo, a não ser a própria leitura de jogo. Eu acho que não tem mais nada de tão especial nesse jogo aqui não, tá? Vamos falar sobre Atlético Goianiense agora e Juventude, que é um jogo que eu tinha me esquecido, desculpa, da Série A. 1,95 o Goianiense contra o Juventude. Juventude vem de uma derrota dentro de casa por 3-1 para o time do CAP, né? E duas derrotas também para Corinthians e para Santos. O Santos foi de virada, né? Se eu não me engano. Ou seja, 3 derrotas seguidas, tomando mais do que um gol em todas elas. E o Juventude fora de casa tem apenas uma vitória contra o Avaí, se eu não estou enganado. Deixa eu buscar aqui essa informação. Exatamente. Já o time do Atlético Goianiense, o último jogo em casa foi uma vitória contra o Avaí por 2-1. Se eu não me engano, ele saiu na frente, tomou um empate e foi buscar o gol no finalzinho, aos 90 e blau. E perdeu para o Corinthians. Um jogo onde o Corinthians saiu na frente bem no início, segurou a partida. É difícil tirar. Quando o Corinthians sai na frente é muito difícil. Mas não faz uma campanha ruim o Atlético Goianiense dentro de casa. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 1,95. Olha, para o tipo de jogo do Goianiense, que vem de uma goleada sofrida contra o Palmeiras, o time do Goianiense é organizado, não dá para tirar a pauta só pelo jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras é um time hoje que está acima na média de quase todos os times. É um time organizado e ofensivamente muito agressivo. Tá? Eu acho que tem volume assim para trabalhar um possível lei ou Juventude aqui. Tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma informação a mais para a gente fechar o nosso planejamento. Aqui, ó. O Goianiense dentro de casa sai na frente em 67% dos jogos e o Avaí em 60%. Cuidado, isso pode ser um índice perigoso. Tá? O Avaí quase sempre marca o seu golzinho e aqui a gente pode ter uma incidência boa de ambas marcam. Tá? Em relação à criação de chances, o Goianiense, como eu falei, é mais criativo, mas olha a grande arma aqui, ó. O time do Juventude já marcou 5 gols de cabeça na competição e o time do Goianiense já sofreu 5 gols de cabeça na competição. Só contra o Palmeiras foram 2 gols de escanteio, um de cabeça e um de canto, 2 do Gustavo Gomes, não é? Então esse aqui é o nosso match do dia. Essa bola aérea do Juventude pode ser um grande calcanhar de Aquiles para o jogo contra o Goianiense. Então venho aqui, bola parada e até um possível lei ao Juventude se eu encontrar um momento bom do Goianiense. Tá? Na segunda divisão, Tenerife e Girona, o primeiro jogo ficou 0-0. Jogo da volta, como eu falei, vai ser às 16 horas nesse domingo. Jogo muito decisivo. Como o primeiro jogo ficou 0-0, uma tendência desse jogo também ser bem mais truncado até sair o primeiro gol, se sair. Então também é um ótimo jogo para ficar de olho aqui em match odds. Se envolver em gols nesse jogo antes do primeiro gol, para mim, é mais complicado. Se você quer buscar os gols. Se você tiver contra eles, tudo bem. Porque é um jogo 0-0 no primeiro jogo. Então, o jogo da volta é mais truncado, é mais equilibrado, é mais estudado. Tá? Ninguém quer correr o risco de tomar um gol e aí ter que ficar correndo atrás do resultado o restante do jogo inteiro. Tá? Então, um jogo difícil, mas eu não viria para trabalhar gols aqui antes do primeiro. Porque aí depois que sai o primeiro, aí sim começa a ter as desorganizações. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. É muito importante para o canal continuar crescendo e, óbvio, para você estar por aqui nos outros dias também. Tá? Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Um excelente domingo. Não inventa moda, faz o simples, sem fugir dos métodos de trabalho. Tá bom? É assim que a gente chega lá. Um abraço.